Oi, gente, boa noite. Eu estou aqui no primeiro encontro formativo da Escola Viver Presente de 2022. Uma alegria muito, muito grande de compartilhar um processo que a gente vivencia todos os dias na escola, que é aprender cada vez mais sobre a escola, mesmo quando a gente já vivencia todos os dias e há mais tempo. Então, todas as famílias que já são da escola há bastante tempo são muito bem-vindas, e quem está chegando agora também. Hoje nós vamos aproveitar um conteúdo que foi compartilhado por uma educadora parental, que é uma referência mesmo aqui no Brasil. Ela se chama Mariana Lacerda e já há algum tempo ela vem estudando e compartilhando, produzindo conteúdos a respeito da parentalidade positiva. E dias desses, no Instagram dela, ela veio comentando sobre a escolha da escola do filho. Ela é de Belo Horizonte e muitas pessoas, como ela é uma referência em educação, em educação respeitosa, perguntavam para ela como que ela escolhe, que perguntas ela faz, como que se pode conhecer uma escola, e ela fez um vídeo, então, com várias questões, que eu achei ótimas questões. Ela também é professora, e a gente sabe que aprende muito quando faz boas questões, quando traz boas indagações, e ela trouxe. E achei interessante partilhar esse conteúdo do nosso encontro formativo, aproveitando essa perspectiva dela, né? E me colocando aqui, representando toda a escola, para responder essas questões que ela trouxe. É claro que nas visitas que as famílias fazem, no momento durante o período de convívio, é comum que essas questões todas já sejam abordadas, mas de alguma maneira eu tenho certeza que quanto mais a gente se apropria das perguntas, quanto mais a gente busca respostas e outras questões vão surgindo. Então, vocês também podem trazer as questões de vocês aqui nesse encontro e em todos os momentos que assim desejarem. Eu vou compartilhando aqui as questões, porque também já coloquei o vídeo, né, para quem quisesse assistir, o vídeo dela trazendo as perguntas, e vamos seguindo. A minha tela está travada. Acho que agora foi. Chegou? Agora foi? Não? Eu vou, então, interromper o compartilhamento e vou fazer de novo, tá? Foi? Então, uma primeira pergunta. Qual a proposta pedagógica da escola? É muito comum que, quando essa pergunta chega, a ideia é sobre algum método específico, né? Então, existe um método específico na escola? Existe algo que conduz a prática pedagógica do início ao fim? Eu respondo a vocês que a nossa escola, ela tem uma abordagem multireferencialista. Isso significa que não existe uma abordagem única, como, por exemplo, uma escola montessoriana, uma escola Waldorf, não uma escola tradicional. A nossa escola não tem um rótulo que a defina, mas tem uma prática pedagógica que é pautada nas abordagens humanistas, que tem uma imagem de criança, uma imagem de ser humano, uma abordagem do humano inteiro, potente, completo em sua individualidade, e que a partir dessa imagem de criança, dessa visão de homem e de mundo, constrói uma prática pedagógica que é situada, que é pautada na realidade cotidiana,
Portanto, a prática pedagógica da Viver Presente só acontece na Viver Presente. Ela não se replica em outros ambientes, e mesmo que houvesse uma outra unidade, é claro que a abordagem poderia ser a mesma, mas a prática pedagógica acontece de maneira situada e relacional. Então, nós não temos um nome específico. E se alguém perguntar qual que é a prática pedagógica ou a proposta pedagógica da Viver Presente, você pode até dizer que é uma abordagem humanista, que é referenciada em propostas como abordagem de Reggio Emília, abordagem Pichler, pedagogia de projetos, mas nenhuma dessas define especificamente o que acontece na Viver Presente. A nossa política pedagógica, ela é construída a partir dos documentos oficiais do MEC. São documentos que estão disponíveis a todas as pessoas e que já têm bastante tempo, como, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, um documento que é de 2009 e define de maneira muito profunda todas as estruturas, todas as bases da organização pedagógica da educação infantil. E, a partir desse documento, tem algumas orientações e algumas normativas, mas também não há nada que se defina como colocar em prática esta abordagem. Por isso que se diz que a escola cria a prática pedagógica a partir da concepção de que os eixos estruturantes da educação infantil são interações e brincadeiras. E essa definição é dada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. E aí, a partir dessa concepção, a gente cria uma prática pedagógica que se desenvolve a partir do ambiente de aprendizagem que favorece as interações e as brincadeiras. Este é um pilar da Viver Presente. Além deste pilar da Viver Presente, nós temos a relação de parceria entre a família e a escola, a profissionalização e a formação continuada, e também a percepção de que o brincar é centro da nossa prática pedagógica. E o coração da escola é o nosso quintal, né? Então, a gente sempre diz isso porque, de fato, todos os ambientes da escola favorecem as interações e as brincadeiras, e assim nós construímos a nossa proposta pedagógica, que atende crianças de 1 a 6 anos. A nossa escola nasceu atendendo os bebês também, e já há algum tempo vem atendendo apenas as crianças a partir de 1 ano, apesar de que alguns bebês de 10, 11 meses também são acolhidos pela escola e são muito bem-vindos. E ao longo do crescimento das crianças, a prática pedagógica vai se elaborando e vai se estruturando com o mesmo eixo, interações e brincadeiras, mas a profundidade vai mudando. Então, as interações que ocorrem entre os bebês é de uma forma, as interações que ocorrem entre as crianças de 2 a 3 anos, que são as crianças pequenas, é de uma outra forma, e das crianças maiores, vai se pautando nos projetos, vai se pautando nas pesquisas, no aprofundamento das pesquisas e dos interesses e das curiosidades das crianças. A nossa proposta pedagógica, então, tem um nome: Escola Viver Presente, Pedagogia da Viver Presente. Vamos para a próxima pergunta da Mar. Os professores recebem algum tipo de formação e instrução nessa proposta pedagógica? Com qual frequência? A nossa escola, desde que nasceu, investe profundamente na formação das pessoas que contribuem para a realização diária desse projeto, que nasceu como um projeto antes de haver um espaço físico, antes de haver uma estrutura, havia um projeto. E essa formação é parte da nossa estrutura, ela fundamenta as nossas ações. Então, ela acontece de maneira consistente e muito, muito consciente. Com que frequência? As professoras, elas recebem um ambiente formativo semanal,
elas fazem parte dessa formação semanal, que na escola a gente chama de HTPC, que é Horário de Trabalho Pedagógico Coordenado. Acontece toda segunda-feira à noite, durante 2 horas. As estagiárias, que são estudantes de pedagogia, como elas geralmente estudam à noite, não têm a mesma disponibilidade para o processo formativo fora do horário de trabalho, então elas recebem o que a gente chama de formação em serviço. As professoras são preparadas para formar as estagiárias. E em momentos específicos e pontuais, elas também participam de cursos, ou diretamente comigo, ou em cursos que a escola investe, em formações, em reuniões, semanas pedagógicas que antecedem o período de retorno ao convívio. Então, a nossa formação, ela acontece não só no HTPC, mas acontece no cotidiano. E quando vocês estão na escola, por exemplo, em período de acolhimento e adaptação, é possível perceber que há muita troca entre as pessoas da equipe e muito investimento no apoio, na partilha das nossas ações, na percepção do todo. Então, às vezes, a professora ou a educadora está com um foco, com um olhar, chega uma outra educadora e ajuda a ampliar a percepção. Então, a nossa proposta é construída de maneira também relacional em equipe pedagógica. Essa formação também acontece com cursos específicos que a escola investe mesmo, paga inscrições, leva, traz formadores, isso acontece com bastante frequência. Sempre que cursos significativos surgem, a gente participa, ou com a equipe inteira, ou com parte da equipe, e depois a partilha do conteúdo e das nossas aprendizagens. Essa formação que acontece, ela dá condições para que a equipe trabalhe com segurança, com consciência, e que a gente saia da superficialidade. Então, os profissionais que chegam na Viver Presente não precisam estar prontos para essa pedagogia, para essa proposta pedagógica que se constrói de maneira relacional, como eu sempre digo, ou que é multireferencialista, ou que é pautada numa abordagem humanista, ou nas diretrizes curriculares da educação infantil, Base Nacional Comum Curricular, que também é um outro documento que norteia a organização de uma proposta pedagógica. Essa pessoa não precisa saber de tudo isso e já estar preparada, mas ela precisa ter disponibilidade para aprender e para se colocar em processo de desenvolvimento. E esse é um ponto de entrada, né? Um ponto de início do desenvolvimento. E as pessoas que vivenciam a proposta da escola se desenvolvem muito no cotidiano. E quem já está na escola há mais tempo faz parte e investe bastante na formação e no acolhimento também das pessoas que chegam para contribuir para as nossas ações. Caso alguma pergunta que eu esteja fazendo aqui possa ser completada, você pode abrir o microfone e participar, tá? Não precisa esperar o final. Quanto tempo as crianças passam dentro da sala de referência e fora? A gente até mudou a pergunta da Mari, porque ela coloca sala de aula, né? Quanto tempo as crianças passam dentro da sala de aula? Na escola, nós chamamos o espaço de encontro de sala de referência. É o espaço onde as crianças se agrupam com cada agrupamento e sua professora, entre os pares da mesma idade, porque elas passam bastante tempo no quintal e um tempo suficiente dentro da sala de referência. Nós fazemos essa escolha porque entendemos que a criança precisa ter a garantia de um espaço que favoreça o brincar. E o brincar no quintal, o brincar livre, favorece aquilo que é também da natureza da criança, que é o movimento, que é a busca por interesses, por pesquisas, e quando elas estão muito tempo na sala de aula, né, quando nas escolas se tem sala de aula e a maior parte do tempo as crianças passam na sala de aula, nós entendemos que pela fase de desenvolvimento das crianças na primeira infância, elas precisam ter garantido um espaço para o movimento. Então, a depender da idade das crianças,
elas passam em torno de 1/3 do tempo na sala de referência e 2/3 do tempo no brincar no quintal, em média, tá? Então, as crianças da manhã, por exemplo, ficam no quintal do horário da entrada até o horário do lanche, as crianças pequenas, e depois do lanche vão para a sala de referência, e depois desse tempo da sala de referência, que pode girar em torno de 1 hora, voltam para o brincar. Eu estou falando aqui de uma estrutura média. É claro que em cada agrupamento tem uma especificidade, e eu não vou adentrar aqui por conta do tempo mesmo, mas a gente, claro, pode explicar mais detalhadamente para as famílias de cada agrupamento, mas tem em média esse tempo, que nós consideramos também necessário o tempo na sala de referência, o tempo nesse espaço de contração, né? Nós fazemos uma referência ao processo da respiração, de expansão e contração. As crianças precisam muito do tempo de expansão, mas também precisam desse tempo de inspirar dentro desse espaço que é mais contido, que é mais organizado, de modo a favorecer a exploração sem tanto movimento. Então, tem crianças que gostam muito, muito, muito de correr, de se movimentar e não param no quintal, mas também gostam, quando estão na sala de referência, podendo brincar com mais atenção, com mais foco, com menos estímulos, porque o quintal ele é muito estimulante, tanto pelo próprio espaço, quanto pelo movimento das crianças mesmo, pelos sons, pelas texturas, pela natureza mesmo que tem ali em volta, né? Então, tem outra configuração. As crianças passam o tempo suficiente na sala de referência, onde acontecem as experiências, onde acontecem as rodas de encontro, as leituras, a escrita dos nomes, quando as crianças são a partir do agrupamento 3, a presença para aquelas que ainda não escrevem o nome, mas leem o nome de quem está ali, veem a foto de quem está ali. O brincar, como eu já disse, com elementos que são mais contidos ou são menores, por exemplo, que não podem ser espalhados pelo quintal. Então, tem uma escolha muito pensada, planejada pela equipe pedagógica do que vai acontecer na sala de referência em cada dia. Essa pergunta conversa com a anterior, né? Existe tempo de brincar livre ou todas as atividades são programadas, preparadas, organizadas? Na nossa escola, o brincar livre, como eu já falei lá no início, ele está no centro da pedagogia, né? Nós entendemos que a criança tem o direito de escolher como brincar, em que ambiente brincar, em que companhia, de que maneira, por um tempo. Eu vou passar a laranja, vai vendo livros enquanto isso. Deixa eu desligar aqui um som. Tem um sonzinho aberto. Pronto. Mas é necessário que ela tenha essa escolha por um tempo, mas é também importante que ela vivencie experiências programadas, organizadas, que estão preparadas para recebê-la. E por isso que eu disse que conversa com a pergunta anterior, já que tem momentos, sim, em que é importante que ela desfrute o ambiente mais contido. Mas ela não pode só estar com as atividades programadas. Existem propostas em que a criança passa meia hora, mais ou menos, em cada espaço. Então, ela fica sendo conduzida em transições de tempo em tempo. Talvez haja uma fundamentação para essa prática. Da nossa perspectiva, a criança não precisa transitar tanto, além daquilo que já é necessário, porque existe uma necessidade mesmo, né, de, por exemplo, transitar do quintal para o refeitório, de transitar do refeitório para a sala de referência, de transitar da sala de referência de volta para o quintal.
de transitar do quintal para o trocador, quando a criança usa fralda. Se a gente ficar adicionando de tempo em tempo que ela saia de uma sala e agora tem que ir para outra, e depois para outra, e depois para outra, ela pode não ter a percepção do tempo e do espaço e da liberdade de escolher onde brincar, como brincar, porque o tempo dela fica todo regulado externamente, e ela não desenvolve essa autorregulação, essa percepção dela em relação ao próprio desejo, em relação ao espaço e às oportunidades que aquele espaço oferece. Então, por isso, nós entendemos a importância da criança brincar livre e também ter tempo de experiências, que na escola a gente também substitui. Nós escolhemos deixar aqui atividades porque é o que faz referência com as nossas experiências na escola, né? Quando a gente ia à escola, a gente dizia, é hora da atividade. Na Viver Presente, nós escolhemos o termo, a expressão experiência, porque a atividade ainda tem um viés daquilo que se precisa cumprir, daquilo que se precisa fazer. E a experiência tem a concepção da vivência, daquilo que se pode vivenciar, experimentar através da própria existência. Então, as nossas intervenções pedagógicas têm essa intenção, de que a criança tenha a oportunidade de experienciar aquilo que se proporciona, considerando cada etapa do desenvolvimento, considerando os interesses e as curiosidades que elas vão nos apresentando. O que acontece quando a criança não cumpre combinados ou regras da escola? E como vocês mediam conflitos entre as crianças? É bem interessante, assim, quando a gente recebe algumas visitas na escola, que tem a ideia de que porque nós escolhemos o brincar livre, de que porque nós escolhemos a educação respeitosa, porque o nosso espaço é bastante favorável para o movimento, então pode-se supor que na nossa escola não há regras, não há acordos a serem cumpridos, que as crianças fazem o que querem, na hora que querem, como querem, e é muito tênue, né, essa linha entre a liberdade e a falta de compromisso, de responsabilidade social, de senso de participação no ambiente coletivo. É muito comum que quando a gente escolhe educar com respeito, a gente fica num pêndulo de permissividade e autoritarismo. Muitas pessoas tiveram uma educação permeada pelo autoritarismo, outras pela permissividade, e ficam indo de lá para cá, até que a gente encontra um eixo de equilíbrio que se dá pela percepção de que educar com respeito é um misto de firmeza e de gentileza, e de liberdade com responsabilidade, porque senão não é liberdade. Se não há responsabilidade consigo e com o outro, não é responsabilidade, não é liberdade, desculpe. Então, por exemplo, nós compreendemos na escola que é importante que haja um momento da refeição, que haja o tempo de se alimentar, porque se nós deixarmos livre o tempo da refeição, algumas crianças que comem com facilidade, que desfrutam o prazer da alimentação facilmente, vão comer. E aquelas que não se interessam tanto e que preferem brincar a comer, provavelmente vão deixar de se alimentar e vão escolher ficar livres para comer. Para comer não, desculpa, para brincar. Portanto, nós entendemos que há necessidade da organização institucional do ritmo da permanência da criança na escola. É necessário que a gente tenha um momento para trocar as fraldas. É claro que as crianças que fazem um cocô fora do horário que a gente combinou de troca de fralda, internamente, em equipe, claro que imediatamente serão trocadas. Mas se nós não organizarmos, gente, é importante que antes do lanche as crianças sejam trocadas, ou então depois do lanche nós vamos começar as trocas. Pode acontecer da equipe esquecer de trocar a fralda de alguém. Então, no ambiente coletivo, é importante sim que haja a regulação de alguns ritmos de maneira consistente e repetida, para que se crie uma rotina mesmo. Agora, quando as crianças
descumprem combinados que se referem às questões mais relacionadas aos relacionamentos delas, ou aos relacionamentos com as educadoras, ou com o próprio espaço, aí sim há uma percepção da necessidade da firmeza, mas, ao mesmo tempo, da gentileza. Esta é uma perspectiva que, para quem já conhece a disciplina positiva, parentalidade positiva, são termos comuns. E na escola a gente vivencia há muito e muito tempo, desde que a escola abriu. Essa percepção de que na escola não há grito, não se escuta grito, nem quando você está lá no período de adaptação e acolhimento, e está percebendo como nós trabalhamos e desenvolvemos a nossa ação pedagógica, e nem depois. Não há grito em tempo nenhum. Não há castigo, não há recompensas. Então, se você cumprir tal combinado, você ganha isso ou aquilo. Não há retirada, não há punição, né? Retirada de parque, por exemplo, retirada de tempo de brincar, porque a criança não cumpriu combinados. E aí eu vou dizendo isso e talvez algumas pessoas estejam, tá? Quem não conhece ainda Viver Presente, né? E como funciona para as crianças respeitarem as regras, cumprirem os combinados da escola? Nós compreendemos que as crianças, como todas as pessoas, estão em constante processo de desenvolvimento. E em cada etapa do desenvolvimento, há uma possibilidade dela cumprir mais ou menos os combinados, dela cumprir mais ou menos as regras. Quando as crianças são bem pequenininhas, isso se estuda na psicologia, quando a gente vai acompanhar o desenvolvimento da moralidade infantil, se sabe que ela nasce sem a percepção nenhuma de regras. Criança nasce naquilo que a gente chama de processo de anomia. Para ela não existe regra, não existe. Conforme ela vai crescendo, ela vai se tornando heterônoma. Todos nós temos em algum nível a heteronomia no nosso desenvolvimento. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente passa num radar, tem vários radares em Rio Preto, a gente, quando sabe que tem um radar em determinado local, é muito comum que a gente reduza a velocidade. Depois que a gente passa pelo radar, então, a gente pode aumentar um pouquinho a velocidade, até porque já não corro mais risco de ser punida, de levar uma multa. Essa atitude é uma atitude heterônoma, que eu tenho, talvez só eu, acho que mais ninguém daqui deve ter essa atitude, mas é uma atitude que vai fazer parte. A heteronomia ela não é superada por completo, nunca, ainda que nós já possamos desenvolver um nível bem suficiente, bem ótimo de autonomia. Mas é comum que a autonomia seja levada pela vida. E as crianças pequenas, bem pequenas, elas têm ali até os 12 anos, mais ou menos, elas são heterônomas, essencialmente heterônomas. Isso significa que elas só cumprem uma regra, um combinado, quando tem uma autoridade que representa a norma, que representa a necessidade daquele combinado. Não significa que as crianças vão desobedecer se não tiver essa figura de autoridade, porque pouco a pouco ela vai desenvolvendo a autonomia, mas significa que ela vai ter o potencial de tornar-se autônoma, como a gente imagina que ela deve ser bem colaborativa, que ela deve atender aos nossos pedidos, ela vai ter condições mesmo lá pelos 12 anos. Antes disso, ela está em processo de desenvolvimento. Isso significa que nós não podemos esperar tanto delas por uma questão estrutural do desenvolvimento humano, e não porque ela não quer cooperar, é porque ela ainda não tem condições plenas para cooperar o tempo todo, ainda que ela diga para você assim, quando você pergunta, tá combinado? E ela responda, tá combinado. Por exemplo, nós vamos assistir só mais um desenho e depois nós vamos tomar banho. Tá combinado? E aí ela fala, tá combinado. Aí acaba aquele desenho, estou falando na realidade da família, né, em casa, porque na escola nós não temos desenho. É só para dar um exemplo que pode ocorrer aí com vocês. Aí acaba aquele desenho e ela não quer mais cumprir aquele combinado. Aí você pode se perguntar, mas e aí? Ela falou que estava combinado, por que ela não cumpre o combinado? E é importante que você saiba que ela não cumpre o combinado porque ela ainda não tem condições. Mas é importante que você combine,
que você traga a necessidade, que você conduza. Então, não é porque ela só vai ter condições plenas lá pelos 12, é que você não vai fazer nada antes disso. Assim como a escola, sabendo que a criança está em processo de desenvolvimento, vai investir todos os dias, muitas vezes por dia, para que a criança perceba que existe no mundo e que também outras pessoas existem no mundo, e que ela está num ambiente social coletivo, e que nesse ambiente nós temos que conjugar muitos desejos e muitas necessidades, e os ritmos e os tempos, e assim se desenvolve o potencial da autonomia. Por isso que quando a criança entra na escola, um dos desenvolvimentos assim principais que se observa é o desenvolvimento da autonomia. E ela começa a perceber que existe o outro, que existe o desejo do outro, e principalmente entre os pares. As crianças se autorregulam, porque eu quero um brinquedo que está na mão da outra criança. E aí a gente vai ter uma disputa por isso. E aí quem que vai prevalecer? Qual é o desejo que prevalece? Ora, tem uma renúncia de uma, ou tem um acordo entre as duas crianças, e assim ela vai aprendendo a abrir espaço desse processo egocêntrico que ela vive para perceber a perspectiva do outro. Ela vai desenvolvendo uma capacidade que nós, adultos, vamos desenvolvendo até hoje, que é de se descentrar para considerar a perspectiva do outro. E quando a gente faz isso, nós somos sujeitos autônomos moralmente. Não significa apreender toda a verdade do outro como sendo absoluta, mas sim conhecer qual é a verdade do outro, qual é a minha verdade. E por isso, nesse processo de relacionamento, que acontece na escola bastante, porque como as crianças brincam juntas bastante tempo, elas têm tempo para se relacionar, para conhecer a si mesmas, e o outro, e o todo, esse ambiente onde elas convivem. E respondendo especificamente, ela não cumpriu o combinado, a gente vai sinalizar que ela não cumpriu o combinado e vai pedir para ela qual é a nossa necessidade. Vamos supor, ela brincou de determinados brinquedos. E aí ela deixou tudo jogado, explorou, brincou e jogou tudo no chão e deixou ali e vai sair para brincar de outra coisa. Ela descumpriu um combinado, porque o combinado da escola é brincou, guardou. Claro que quando as crianças são bem pequenas, elas estão ali no agrupamento 1, no agrupamento 2, elas guardam com ajuda. A educadora modeliza, mas ela fica junto. Aí, às vezes, a gente dá um objeto na mão dela e fala, guarda, a gente canta a musiquinha do guarda-guarda, e nós vamos modelizando. Nós não vamos esperar que uma criança bem pequena atenda ao pedido de guarde o brinquedo que você brincou. A gente vai fazer junto. Agora, ela vai crescendo, ela vai tendo condição de atender, mas nem sempre ela vai escolher atender. Por quê? Porque tem um desejo que pulsa mais, que é estar em outro lugar. Não é porque ela está afrontando a gente o tempo todo, é porque tem um outro desejo, tem uma força de vontade que leva ela para um outro lugar. E aí a gente vai tendo que ajudar a criança a ceder um pouco a essa força de vontade, para ela perceber que está num ambiente coletivo, e que nesse ambiente coletivo nós não podemos deixar os brinquedos espalhados. Que na escola os brinquedos não ficam espalhados o tempo todo. Uma coisa é eles estarem espalhados para a gente brincar, outra coisa é eles estarem espalhados porque ninguém quis cuidar deles. Então, a gente vai convidar de novo essa criança, conduzi-la com firmeza. Você deixou esse brinquedo, agora você precisa voltar. Você precisa de ajuda? E aí vem a educadora e ajuda se for necessário, mas não vai deixar ela ir. Ah, não tem jeito, ela é pequenininha, ela ainda não sabe guardar os brinquedos. Não, ela não sabe guardar tudo sozinha. Mas com ajuda, nós vamos atuando no que a gente chama na pedagogia de zona de desenvolvimento proximal, entre aquilo que a criança dá conta sozinha, que é a zona de desenvolvimento real, e a zona de desenvolvimento potencial, que está lá, no desenvolvimento da autonomia plena. Que eu sei lá se um dia a gente chega na autonomia plena, né? Porque se a gente fosse autônomo plenamente, nós respeitaríamos todas as regras, não ia ter sonegação de imposto, não ia ter corrupção, não ia ter um monte de coisas que nós temos no mundo. Então, nem adultos são totalmente autônomos moralmente. Quanto mais a gente quer esperar que as crianças sejam, não é? Então, é importante confiar no investimento e no tempo e nessa entrega amorosa
de confiança na potência do desenvolvimento das crianças. E a gentileza entra aí. Não é a gentileza, na perspectiva da educação respeitosa, não é a fala mole, não é a fala toda permissiva. Ai, meu amorzinho, por favor, guarda os brinquedos, porque é importante. Não é sobre isso, não é falar doce. Às vezes a gente tem que falar firme. É hora de guardar os brinquedos, e é muito importante que isso aconteça. A gentileza está na compreensão de que a criança não tem que já obedecer, não tem que já atender, já que ela está em processo de desenvolvimento. Isso é gentil com ela. Respeitar o processo de desenvolvimento e atuar como educador, como educadora, estar ali para estar entre esse tempo entre o que ela já dá conta e o que ela poderá dar conta. Porque conforme ela vai crescendo, nem vai precisar de tanto investimento assim. Vai bastar um aviso. E acontece muito lá na escola com as crianças maiores, que já passaram por todo esse processo de investimento, que a gente chama e fala, opa, tem que guardar. A criança pode ter esquecido, porque a força de desejo, de força de vontade de estar em outro lugar era maior. Ela pode ter até esquecido de guardar, mas ela volta, ela coopera. Por quê? Porque o ambiente é cooperativo. O ambiente é colaborativo. Eu não falei lá no começo, quando estava dizendo sobre a formação em serviço, que o clima da escola é colaborativo, que as educadoras se apoiam muito, porque lá no nosso quintal não tem só as minhas crianças, tem todas as nossas crianças. Quando eu estou como professora na sala de referência, eu posso até dizer, são as minhas crianças, aqui é o meu agrupamento, é o agrupamento que eu conduzo. Agora, quando eu estou no quintal, são todas. Então, essa percepção que as crianças têm de que os adultos cooperam entre eles, ajuda que elas também desenvolvam a cooperação entre elas. E isso acontece com o tempo. O problema é que nós, adultos, somos muito imediatistas. A gente reclama que as crianças estão imediatistas, mas nós, como adultos, também estamos. E a gente quer para ontem que as crianças se desenvolvam, sejam colaborativas, e muitas vezes nós temos a fantasia de que elas sejam obedientes, quando elas não precisam ser obedientes, elas precisam aprender com o tempo a respeitar o outro, a perceber as necessidades do outro, a considerar que ela nem sempre vai ter razão. Isso é necessário, não obediência cega. Ela precisa ter a percepção crítica da realidade, não uma obediência cega. Isso é o que nós acreditamos na Viver Presente e trabalhamos muito para desenvolver com elas. Quando acontecem conflitos entre as crianças, há a seguinte percepção também na escola. Nós chamamos existe uma concepção teórica de uma professora de Campinas, da Unicamp, que se chama Thelma Vinha. Ela, há muitos anos, vem pesquisando sobre a temática do desenvolvimento da moralidade infantil, e ela traz à luz, assim, essa sabedoria da perspectiva construtiva dos conflitos. Ela nos ensina que os conflitos são parte dos relacionamentos humanos. É uma parte, assim, natural. Antinatural é quando não há conflito entre os humanos. Porque se não há conflito nenhum, é porque alguém está engolindo o sapo. Então, conflito existe. Entre as crianças, a mesma coisa. Quanto mais tempo as crianças têm para se relacionar entre elas, quanto mais tempo elas têm para brincar livre, mais conflitos vão acontecer. Isso não é incomum, é natural, é lógico até. Agora, numa escola em que o maior tempo das crianças é na sala de aula, tendo aula, os conflitos que existem não são interpessoais. Eles são, muitas vezes, de uma ordem cognitiva, da aprendizagem, tem aquele conflito entre, será que eu quero ficar aqui aprendendo isso tudo? Será que eu quero ficar aqui nessa carteira? Ou eu estou conseguindo me relacionar mesmo com esse conteúdo? Enfim, então, às vezes, o conflito tem mais a ver com o conteúdo do que com as pessoas. Só que isso não necessariamente tem a ver com a necessidade da criança pequena, porque ela não está numa fase de se relacionar com o conteúdo, mas sim de constituir a própria identidade, a própria individualidade.
Por isso que quando elas vão vivenciar conflitos entre elas, numa perspectiva construtiva na escola, não é que a gente bate palma, que legal, todo mundo está brigando bastante. Não é isso, porque não precisa favorecer o conflito, ele já acontece naturalmente. O que a gente precisa compreender é que ele é parte natural e que nós não vamos trabalhar para evitar a qualquer custo que eles aconteçam, mas sim a gente vai trabalhar para mediar os conflitos. E quando eu falo para evitar a qualquer custo, é assim, como vocês talvez já tenham feito, eu já fiz, já tenham visto, bateram, e aí a gente fala imediatamente, pede desculpa para ele. Essa é uma perspectiva que foca na resolução e não na construção. Não adianta imediatamente bateu e falar para o outro pedir desculpa. Não adianta nada, aquela desculpa nem teve valor. E, aliás, ela pode se tornar assim, um aprendizado de que bateu desculpa, sem nenhuma reflexão. Então, a gente não faz isso. Bateu, pede desculpa. Brigou, pede desculpa. Dá para ser um amiguinho, o brinquedo, ele quer um pouquinho. Não. A gente vai narrar sobre o conflito que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Parece que vocês dois querem o mesmo brinquedo. A educadora para. Aí observa o que vai acontecer daí. Gente, é tão bonito de ver. Hoje eu estava falando isso na formação de uma professora que está chegando na escola, Lara. Eu disse, é bonito de ver porque às vezes a criança solta as duas. A hora que você narra a cena, é tão comum que uma olha para a outra e sai correndo. Você fica ali agachada, levanta e vai fazer outra coisa, porque já passou. Em outros momentos, elas dialogam. Em outros momentos, elas argumentam. E aprendem a falar. Não, eu quero. O outro também fala, eu também quero. E aí a gente repete. Tá bom, os dois continuam querendo a mesma coisa. E agora? Quando elas são bem pequenas e ainda faltam recursos de comunicação, é muito comum que a gente diga assim, por exemplo, olha, eu estou vendo que tem mais aqui. Tem dois, ó. Vamos lá pegar o outro? Aí, às vezes, isso já tranquiliza o conflito e elas começam a aprender a buscar alternativas. Eu quero esse, vamos ver se tem mais? E aí, quando elas vão crescendo, a gente cria mais espaço para que elas encontrem a própria maneira de resolver. Porque é muito comum que o adulto tenha a ideia de que sabe melhor resolver o conflito para ela. Então, vai dizer, faz o seguinte, fica um pouquinho com cada um. 5 minutos com um, 5 minutos com o outro. Quem disse que para elas essa é a melhor solução? Muitas vezes não é isso que elas querem. Às vezes elas querem resolver cedendo mesmo, uma cede e vai brincar de outra coisa. Às vezes elas querem brincar juntas, só que não estavam encontrando o eixo desse brincar juntos. E aí, quando eu digo que as crianças aprendem sobre si, sobre o outro se relacionando, é isso aí. É porque depois na vida, se a gente dá conta, a escola para a criança é a própria vida, o brincar é a própria vida. Né? Mas eu estou dizendo, na vida adulta, quanto é necessário a gente poder considerar as perspectivas diferentes, considerar os limites e também colocar os limites, porque tem muita gente que tem dificuldade para falar não. E na escola a gente diz assim, é tão bonito também. Eu sou encantada com isso tudo, que eu estudo esse tema desde a minha graduação em pedagogia, que já faz muitos anos. A gente fala assim para a criança, quando ela está muito, muito passiva e está cedendo o tempo todo, e vai dando os brinquedos e não está nem aí, vem alguém, toma, ela fica ali, passiva, a gente olha para ela, por exemplo, e diz, ei, está tudo bem? O outro está pegando seu brinquedo, você não está dizendo nada? Às vezes ela faz, tá tudo bem. A gente fala, coloca o limite, dá o limite para ele. E aí, acho que algumas famílias aqui que já são há mais tempo da escola vão lembrar da criança falando limite, limite. Ela se apropria da linguagem bem literal, né? E vai dizendo isso, limite. A gente deixa, daqui a pouco isso vai mudando e ela vai trazendo outros recursos. Assim como quando ela está ali sentida porque teve algum conflito, e aí a gente fala para ela, por exemplo, fala para ele que você não gostou. Aí a criança chega para outra criança e fala, eu não gostei. Aí depois também ela fala para a gente em casa, se você pega mais firme ou faz alguma coisa que ela não gosta, ela também vai falar para você, eu não gostei. A gente escuta de algumas famílias depois. Não é muito fácil, né, ouvir, porque a gente fala, como assim? Você vai falar para mim que você não gostou? Mas ela também vai aprendendo a expressar, né, para você e depois para outras pessoas também, o quanto é importante
falar sobre o que pode para mim e o que não pode, quais são os meus limites na relação com o outro. Então, essa é uma construção belíssima, belíssima. Eita, a nossa hora está chegando ao fim e eu devo ter chegado nem na metade das perguntas. Veremos o que tem aqui. Eu vou falar de mais dessa e aí a gente deixa para o próximo encontro, porque eu não quero me alongar mais, para não ocupar tanto do tempo de vocês, a gente ficar com esse gostinho de quero mais. Como é o momento das refeições? O que acontece se a criança não tiver fome ou não quiser comer tudo? Nesse ano, a nossa semana de formação pedagógica, que antecedeu o retorno de período de convívio, apesar de ter sido online, porque a escola ainda não podia receber a equipe pela reforma, ela foi muito rica para a gente elaborar e aprofundar ainda mais essa temática das refeições. Não só porque o refeitório está novo, está lindo, está gostoso, mas principalmente porque é um momento de muito investimento afetivo na escola, de muito trabalho para cuidar de todas as crianças que estão se alimentando. E é muito comum que a gente leve, enquanto escola, enquanto educadoras, algumas tensões para esse momento, porque a gente quer que as crianças comam, nós entendemos a importância delas se alimentarem bem na escola, nós valorizamos muito a alimentação saudável, é um valor para a escola. A Márcia prepara aquela comida com muito amor, a Juliana do Banguelas faz o cardápio com muita reflexão para que as crianças comam bem. Então, é natural que a gente tenha um desejo de que elas comam e se relacionem bem durante o momento da refeição. Agora, não é sempre que isso acontece. E aí eu proponho aqui um exercício da gente pensar sobre a nossa refeição. Por que a gente quer que as crianças comam sempre bem? Que elas aceitem sempre tudo, que elas estejam dispostas todos os dias a comer comida, quando nem a gente é assim. Eu não sei vocês, mas tem dias que eu não tenho fome de comida, eu quero comer outras coisas. Tem dia que eu não tenho fome nenhuma, tem dia que eu tenho fome demais, tem dia que eu tenho fome de doce. Depende das fases do meu ciclo, eu também mudo a maneira de me alimentar. Se você fizer uma reflexão sobre você, a não ser que você seja uma pessoa completamente regrada, que se alimenta de uma maneira muito específica todos os dias, senão, no geral, a gente tem uma certa flexibilização com a alimentação. Um dia que você está com mais apetite, dia menos. Então, a gente entende que a criança também tem o direito de se relacionar com a comida de uma maneira verdadeira. E, ao mesmo tempo, nós não vamos ser permissivos com, deixa, ela também não quer comer, e aí ela não quer comer hoje, amanhã, nem depois, e a gente não vai fazer nada quanto a isso. Não, nós vamos conversar com a criança, a gente levantou, assim, em equipe, diálogos possíveis com a criança que não está aceitando alguma alimentação. Por exemplo, o que está acontecendo? Você não está gostando da textura? A gente percebeu a necessidade de ampliar o repertório desse diálogo, e não só porque você não quer comer, mas sim perguntar, fazer boas perguntas. Você não está gostando da textura? Ou é a temperatura? Ou você não quer mais que eu misture tudo? Você quer comer separadinho? Quer comer só o arroz? Por exemplo, as crianças que comem, que se alimentam no almoço na escola, né? Ou um lanche. Você quer um bolo picadinho? Você quer que eu te ajude a picar? Você quer pegar com a mão? Quer pegar um garfo? Será que você não está gostando do cheiro? Então, ampliar um pouquinho, investigar um pouco mais, para que a criança também desenvolva certa curiosidade. Pode ser que com essas perguntas todas ela continue sem comer, mas quem sabe ela pode desenvolver curiosidade sobre o alimento, né? Essa percepção de que o alimento é para além só da nutrição, mas ele também tem uma dimensão afetiva, né? E de um investimento de quem faz, de quem prepara, e que ela possa receber isso tudo. Então, a gente faz muito isso. Vamos sentir o cheiro do que tá saindo. E as famílias que chegam na escola sentem mesmo, tem cheiro gostoso de comida na escola, né? Vamos ver o que a Márcia preparou, o que vai ter hoje, quem adivinha? Então, nós temos uma postura de investimento afetivo e de respeito quando a criança não tiver fome e não quiser comer tudo. Não tem, se não comer tudo, não tem sobremesa. Se não comer tudo, não tem quintal, não tem parque. Não existe isso na escola.
É claro que na escola, como a sobremesa é sempre fruta, nós não fazemos nenhuma restrição de não comer ou não tem sobremesa, tá? Eu não estou fazendo aqui crítica a quem em casa se dá um outro tipo de sobremesa, por exemplo, quem decide dar uma gelatina, então não comeu a comidinha, não vai ter a gelatina. Isso é particular, cada família conduz da maneira como entende melhor. Aqui na escola, nós vamos falar sobre tudo bem comer a fruta que tem depois, porque às vezes o apetite dela está para a fruta, para ver uma laranja, certo? Ela está com uma indisposição para comer e ela vai se alimentar, vai gostar de comer a laranja. De repente, o corpo dela precisa disso, então a gente deixa assim. E quando ela pede repetição de uma parte só da refeição, por exemplo, ela tá, vou falar do lanchinho. Tem a fruta, mas tem um pãozinho. Ela não quis comer a fruta, mas ela só quer o que a gente chama de segundo lanchinho. Vem o primeiro lanchinho, que é a fruta, e vem o segundo lanchinho. Então, ela quer só a repetição desse segundo lanche. E tudo bem? Já pensou se porque ela não comeu a fruta, ela não pode comer o segundo lanche? Não faz sentido para nós. Então, ela pode. Na refeição do almoço, também. Às vezes, ela não quer comer a verdura, ou o legume, ou mesmo a carninha, e ela só quer comer o arroz, ou só o feijão, ou só quer a carninha, e a gente também deixa que essa repetição aconteça. Claro, não antes de fazer investimentos, como eu já disse. Então, é pela abordagem respeitosa. E essas perguntas todas que eu trouxe para vocês, nesse tempo que nós estamos juntos aqui, poderiam ter sido respondidas com muita objetividade e de maneira bem direta, mas eu quis aproveitar para aprofundar mesmo, porque essa era a intenção desse nosso encontro, aprofundar a percepção das nossas ações na escola, até porque muita gente já sabe que na escola a gente respeita as crianças. Mas como esse respeito se pratica, como ele se relaciona com o nosso cotidiano, essa era a intenção, de partilhar de maneira mais profunda. Tá? Às vezes fica um papo muito pedagógico, né? Muito cheio de termo técnico da pedagogia, mas eu espero que vocês tenham compreendido a intenção de partilhar mesmo com vocês aquilo que faz parte da nossa natureza enquanto escola, da nossa estrutura. Tá bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, apesar do nosso tempinho já ter encerrado, eu encerro aqui a nossa gravação e fico à disposição. Se não, a gente se encontra no próximo encontro formativo, que acontecerá em fevereiro, março, abril. Abril? Março, porque é uma vez por mês? Ah, então tá bom. Eu achei que era uma vez a cada 2 meses. Eu estou confusa ainda com o nosso calendário, mas tá lá no calendário escolar tudo descrito. E quem está aqui e não faz parte ainda da Viver Presente, a gente vai continuar divulgando os encontros formativos, quando forem temas assim que podem ser de interesse coletivo, a gente divulga e abre para as famílias que estão de fora também. Tá bom? Vou parar a gravação então.